Hoje é dia de ressuscitar sonhos. Glória a Deus. Sonhos. O Senhor vai te levar para lugares que você esqueceu. O Senhor vai te levar para palavras proféticas que você recebeu e que você nem se lembra mais. Mas Deus vai trazer detalhes e tem mais. Deus vai trazer novas coisas nessa manhã, novas revelações. Ele vai nos usar umas às outras e Ele vai trazer direto para o seu coração. Por isso eu já quero te dizer, tudo que vier ao seu coração, toda lembrança, não é a sua imaginação. É o Senhor. Por isso, Salmo 139, 16. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Sabe o que significa isso, gente? Não é só a quantidade de dia que você vai viver. É muito mais do que isso. Para cada dia nosso, Deus sonhou alguma coisa. Deus planejou alguma coisa. Todos os dias, para Deus, é dia de viver um sonho de Deus na nossa vida. Nenhum dia para Deus é desperdiçado. Nenhum dia assim, puxa, esse dia foi sem graça. Se foi sem graça é porque você não alinhou sua vida com aquilo que Deus planejou. Mas hoje é dia de realinhamento, amém? Ele tem promessas, ele tem sonhos. E ele vai te lembrar de cada sonho que ele prometeu. E ele vai ativar esses sonhos de novo, amém? Agora tem um segredo para você saber se aquele sonho que está no seu coração é um sonho de Deus ou é um sonho seu. Porque Deus não tem compromisso nenhum com os seus próprios sonhos. Não tem. Eu sonho em ficar multimilionária. Tem um filtro. Sabe qual é o filtro? Se é para a glória de Deus e se é para o bem dos outros. Esse é o filtro dos sonhos de Deus. Se é para a glória de Deus, se é para o bem dos outros. Esse é o filtro. Todos os sonhos, o Senhor não quer dizer que eu não vá ficar multimilionária. Isso não seja um sonho de Deus para a minha vida. Mas é para a glória de Deus? É para o bem dos outros? Esse é o filtro de tudo o que Deus vai trazer na nossa mente nessa manhã. Não importa quanto tempo passou. Eu tenho promessas de Deus há mais de 30 anos que ainda não se cumpriram na minha vida. Mas vão. Vão. Não importa o tempo que passou. Nunca é tarde demais para Deus. Nunca é tarde demais para o Senhor. E um grande exemplo de sonhador, não podia achar outra base bíblica para essa palavra do que José. José teve um sonho, mas o sonho de José não foi dele. Ele nunca sonhou ele mesmo naquilo. Foi um sonho de Deus para a vida dele. E Deus trabalhou na vida de José até que aquele sonho se cumprisse, porque tinha um objetivo, tinha um destino. E eu quero começar compartilhando um pequeno testemunho meu. Eu estudei muito na faculdade, eu sou arquiteta, e meu sonho era ser uma arquiteta muito famosa. Eu acompanhava arquitetos que eram muito ricos, que eram muito famosos, que eram muito conhecidos, que eram muito criativos. E o meu sonho era aquele. Mas meu pai e minha mãe eram funcionários públicos. E no Brasil, vocês sabem que essa carreira de funcionário público é uma carreira muito valorizada. E minha mãe sempre falava assim, filha, faz um concurso público. Faz concurso público. Eu falava assim, Deus me livre. Ainda usava o nome de Deus. Deus me livre. Eu não passei 5 anos estudando para virar uma funcionária pública. Eu vou ser grande, eu falava para minha mãe. Eu vou ser grande, eu tenho grandes planos, tenho grandes sonhos na minha vida. Aí eu me converti. E quando eu me converti, eu tinha montado uma empresa um pouco antes de me converter e essa empresa tinha falido. Então eu cheguei no bagaço profissional com Deus. E na segunda vez que eu fui numa reunião, o Senhor usou um profeta, eu nem sabia o que era isso, para dizer, eu tenho um concurso público para você. Ó, gente, às vezes seu pai e sua mãe são boca de Deus, tá? Às vezes são. E aí, eu recebi aquela palavra. Porque eu estava tão apaixonada pelo Senhor que tudo que viesse dele, eu queria. E esse é um bom solo para que Deus semeie as sementes dele. Um coração aberto para receber. Porque às vezes o que você quer não é o que Deus quer.
E às vezes quando chega aquela palavra, você fala, não é isso que eu quero. E aí o que você vai fazer? Você vai se afastar daquilo que Deus tem. Então, toda vez que vier uma palavra de Deus para você, não rejeite. Tenha seu coração como um solo fértil. E aí, eu alinhei a minha vida com aquela palavra. E eu comecei a estudar. Eu não vou contar o testemunho todo, porque é grande. Eu comecei a estudar, eu me alinhei e eu me posicionei para viver o sonho de Deus para a minha vida. E eu tive, gente, uma carreira de muito sucesso. Eu fui uma pessoa extremamente feliz no meu trabalho. Eu fui muito usada por Deus durante os 30 anos que eu servi no serviço público do meu estado, que era estadual. O Senhor fez uma carreira de sucesso assim tão acelerado, porque quando a gente alinha a nossa vida com o que Deus tem, é acelerado, é potencializado, não é lento. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, é acelerado. Com 3 meses que eu estava ali, eu já era chefe do meu setor. Com 6 meses que eu estava ali, eu já era diretora de divisão. E eu me tornei presidente da empresa que eu trabalhei. Eu fui muito feliz. Por quê? Porque nunca foi o meu sonho. Sim. Sempre foi o sonho de Deus. Você quer ser feliz? Queira viver o sonho de Deus para a sua vida, não os seus. E toda vez que Deus coloca um sonho no nosso coração, vem uma tentativa de destruição. Porque o diabo, vocês todas aqui sabem que as coisas acontecem antes no reino espiritual de se manifestarem no reino natural, né? Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem. Existe um reino espiritual e ele é muito visível, ele é muito real. E na hora que Deus manda o anjo com o seu sonho na mão, o diabo começa a resistir. E foi isso que ele fez na vida de José. Ele começou a resistir eu achava que entre o sonho de José e o cumprimento do sonho tinham sido 13 anos. Porque José tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos irmãos e ele tinha 30 quando ele virou governador. Mas não foram 13 anos, foram 22 anos. Porque o sonho era que os irmãos iam se dobrar. E entre José ser governador, os 7 anos de fome, os 7 anos de fartura, até os irmãos chegarem, deu 22 anos. Até que o sonho se cumprisse. Muitas coisas ruins aconteceram antes do sonho se cumprir, mas muitas coisas boas aconteceram antes do sonho se cumprir. Deus também usou, né? Exatamente. E algumas coisas aconteceram que fazem parte do treinamento de Deus. E eu quero que você olhe para isso aqui como um treinamento de Deus na sua vida. A primeira coisa que aconteceu foi o poço, que José foi lançado. O poço, gente, era um lugar de fome. Não tinha nada naquele poço. Ali é morrer de fome. Não tem como aprender melhor a economizar comida do que quando você passou fome. O diabo pensou assim, estou destruindo José. Mas Deus pensou assim, ele está sendo treinado, porque eu tenho um propósito para a vida dele. Ele vai saber administrar muito bem a comida. Entenda, Deus está usando essa situação. Usando a situação que você está vivendo, a luta que você está passando, os desafios, as afrontas, as intimidações, as calúnias. Ele está usando isso para treinar você, para viver aquilo que ele planejou. Por exemplo, eu e meu marido, eu já contei o testemunho aqui para vocês, uma família completamente destruída. O que ele usa hoje? Ele usa a gente para restaurar famílias. Por quê? Porque eu sei. Dói no meu coração. Essa semana eu estava compartilhando com a Emília. Alguém colocou lá naquele grupo de oração uma irmã que foi traída pelo marido pela segunda vez, está destroçada, que está acabada, pedindo oração por ela. A primeira coisa que veio no meu coração, botei lá no grupo, eu posso ajudá-la. Eu sei como ajudá-la. Eu fui treinada pelo Senhor nesse lugar. Eu recebi, eu posso derramar sobre a vida dela. Foi bom passar por aquilo? Não. Mas como é que eu testemunho hoje? Ai, foi horrível. Meu Deus, meu marido acabou comigo. Não.
O Senhor me sustentou, o Senhor me deu palavras, o Senhor me mostrou como seria o fim da história. Eu não desanimei, porque o meu Deus era comigo todos os dias. É assim que você vai passar por isso, porque o testemunho vai chegar, o sonho vai se realizar e você vai poder cantar hinos de louvor para o Senhor. A segunda coisa, a tentação. A mulher de Potifar foi uma tentação na vida de José. Quando o inimigo vê que a gente está se fortalecendo, ele começa a nos tentar. A nos tentar a quê, gente? A pecar. A tentação é para o pecado. Para José, a tentação foi uma sedução sexual. Mas para a gente pode ser numa outra área. Pode ser a inveja, pode ser a fofoca, pode ser a ganância, pode ser a preguiça, pode ser a passividade, pode ser a incredulidade. Tentação, ela vai vir para tentar tirar a gente do foco de Deus. Eu sempre tive uma promessa de Deus. Ela ainda não se cumpriu toda, não. Já está assim, um caminhozinho andado, mas ainda não se cumpriu. Há mais de 30 anos atrás, eu e meu marido na pindaíba financeira, morando na casa do meu pai e da minha mãe, empresa quebrada, andando num Fiat 147. Quem lembra desse carro? Foi o primeiro carro. Uma pindaíba. Fomos num culto, Deus usa um profeta. Eu vou prosperar vocês demais. Vocês vão ter muito dinheiro, porque vocês têm um coração abençoador. Segurei, minha irmã, essa palavra é minha, esse sonho é meu. Por quê? Para a glória de Deus e para abençoar os outros. Segurei. Não se cumpriu ainda não, mas no meio do caminho teve muita tentação. Eu lembro que eu trabalhava no serviço público e teve uma época que eu trabalhava com licitação de obras públicas. E eu era diretora do setor. E num dos primeiros contratos que eu peguei para analisar, quando eu assumi aquele cargo, eu achei um desvio de um contrato de 3 milhões de reais por mês. Desviado. O contrato era de 4 milhões e meio, o serviço de verdade era só 1,5 milhão, e eles desviavam 3 milhões. E eu lembro quando eu chamei o empresário, o dono da empresa, ele sentou na minha frente e ele falou: ok, você achou, como é que a gente acerta essas contas então? E eu fiquei olhando para ele, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho 3 milhões de reais por mês para negociar. Se eu fosse uma pessoa corrupta? Agora é a hora. E eu me lembro que eu falei para ele, eu vou relevar o que o senhor está falando comigo, que o senhor não me conhece, mas a próxima vez que você falar isso, você vai sair preso de dentro da minha sala. E o meu chefe me chamou e falou assim para mim: Bruna, todo mundo tem um preço. E eu falei, é verdade, eu também tenho. O meu foi pago há 2.000 anos atrás, na cruz do Calvário. Se você puder cobrir esse preço, pode me fazer a oferta que eu aceito. A tentação vai vir. Eu poderia ter embolsado muito dinheiro e ter supostamente sido muito próspera, mas esse não era o sonho de Deus para minha vida. Teria destruído tudo. Sim. José poderia ter destruído tudo. A tentação vai vir, minha irmã. Eu oro agora para que o Espírito de Deus te dê discernimento espiritual, para que você saiba de onde está vindo a tentação. De onde está vindo a sedução? De onde está vindo a artimanha, a armadilha do diabo? E que você possa se posicionar como José se posicionou, fugindo daquele lugar. A terceira coisa foi a injustiça. Foi mandado para a prisão por um crime que ele não tinha cometido. Não tem como aprender melhor a ser um governante justo do que sofrendo injustiça. Olha o treinamento de Deus aí de novo. Preparando José. Ele passou a ser o chefe da prisão. Aonde ele ia, gente? José era bem sucedido. José era abençoado. E Deus estava falando, eu estou treinando. Ele está sendo líder, ele está sendo preparado para ser líder daqueles que são os melhores e daqueles que são os piores. Eu estou treinando José para ele não desistir de ninguém. A ingratidão foi outra barreira que o inimigo tentou colocar, o copeiro. José interpretou o sonho dele, profetizou,
sobre a vida do copeiro, e o copeiro nem se lembrou dele. E às vezes as pessoas são ingratas. Peraí que meu filho não sabe que eu estou aqui. As pessoas são ingratas. E isso pode tentar fechar o nosso coração, mas minhas irmãs, presta bem atenção no que eu vou te falar agora aqui. Deus não precisa de pessoa nenhuma para te ajudar. Deus não precisa de ninguém para te ajudar. Ninguém! Esses dias eu estava no rádio escutando uma notícia e vi assim que o Trump deu uma doação de $1.000 para cada criança que nascesse em 2025. Vocês viram isso? Para uma poupança para a criança pegar quando estiver na faculdade. E aí eu pensei, puxa vida, os gêmeos nasceram em 2024. Podia ter sido o ano passado. Sabe o que Deus falou para mim na hora? Eu tenho um amigo aqui nos Estados Unidos que é muito rico. E aí Deus falou para mim na hora no carro, filha, você acha que o fulano de tal está preocupado com os netos dele? Porque os netos dele nasceram antes do... Eu falei, não, por quê? Porque ele não precisa de $1.000 do Trump. Você também não precisa. Seus filhos também não precisam. Seus netos também não precisam. Eu sou o dono de tudo que existe. E quantas vezes a gente mistura e bagunça as coisas na nossa cabeça, enxerga as coisas com os olhos naturais, ao invés de enxergar com os olhos espirituais. Nosso Deus é o dono de todas as coisas. Presta atenção nisso aqui, porque Ele está falando com alguém. Ele não precisa de homem nenhum para te ajudar. Nenhum. Ah, porque fulano de tal vai ver e vai fazer. Não! Quando você tiver com foco nisso aí, você não vai receber. Porque sua fé está no fulano de tal. E Deus está falando, eu sou suficiente. Eu basto e eu posso e eu quero. Existe uma unção derramada na vida de José. Uma unção de graça e prosperidade. Com todas as autoridades ele tinha essa unção. E Deus quer derramar essa unção hoje aqui. A unção da graça, sabe graça? Quando você entra, a porta abre. Quando você entra, a pessoa... Nossa, amei você. Amei você. Amei. Existe uma unção, existe um sonho. Existe uma graça sendo derramada, um talento. E a palavra, o comando que Deus me deu, eu escrevi aqui. Identifique-o e amadureçam. O talento que Deus colocou dentro de você. Identifique-o e amadureçam. O segredo, minhas irmãs, da gente ver as coisas de Deus sendo realizadas na nossa vida está na nossa resposta. O segredo está na resposta. E o versículo que Deus me deu está aqui, Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Pensa aí as coisas. Pensa a afronta. Pensa a luta, pensa a demora, pensa a calúnia, pensa a enfermidade, pensa a pindaíba, pensa a porta fechada. Que diremos, pois, diante dessas coisas? O Espírito de Deus está fazendo essa pergunta hoje. Que diremos, pois, diante dessas coisas? E o segredo está na resposta. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? O segredo está em como nós respondemos ao processo. E o contexto desse versículo é muito lindo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, com aquilo que Ele tem, não com aquilo que eu tenho. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Nós carregamos a imagem do Filho em nós. Nós carregamos, acho que de tudo que eu aprendi esse semestre na faculdade, aquilo que mais me marcou. Cristo em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que significa isso? Que tudo que Jesus fez, eu posso fazer. Que tudo que Jesus sentiu, eu posso sentir. Que tudo que Jesus falou, eu posso falar. Eu carrego o poder do Senhor. E esse é o contexto para dar a resposta certa. Aleluia. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
E a palavra do Senhor hoje, quais são os sonhos que você já desistiu? Quais são os sonhos que você já se esqueceu? Sonhar é crer no melhor de Deus para a nossa vida. Tem uma frase de um pregador muito famoso, não é bíblica, mas ela é muito forte. Um ímpio com metas, com sonhos, é mais poderoso do que um crente sem sonhos. O sonho é o que move a nossa fé. É o que abre a nossa visão para a gente se mover da posição. E às vezes a gente desiste dos nossos sonhos por causa da dúvida, mas a Bíblia fala que aquele que duvida é como a onda do mar, jogado de um lado para o outro. Não suponha tal homem que conseguirá alguma coisa de Deus. Então, se está duvidando, Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer, arranca essa dúvida daí. Porque é meu, é meu, é meu. Eu sonhei, eu planejei, eu escolhi. Às vezes é o desânimo. Eu já vi muita gente usando esse versículo aqui, ó. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Já ouviram esse versículo? Tem gente que usa tanto esse versículo de desculpa, eu estou desanimada. É Provérbios 13, 12. Eu estou desanimada porque está demorando demais. A esperança adiada faz o coração ficar doente. É bíblico, irmã. Está vendo? Meu coração está adoecido porque está demorando. Mas olha o final do versículo. Mas um sonho realizado é a árvore da vida. O sonho realizado é a árvore da vida. Então é o copo meio cheio ou o copo meio vazio? É a demora ou é o sonho realizado? É a esperança da minha vida. Eu vou ver se cumprir. Eu vou ver. Os meus olhos verão. Mateus 10, 22 fala aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Nós não vamos parar no meio do caminho. Nós não vamos desistir. 30 anos atrás, eu tenho profecia. Eu tenho palavra. Não se cumpriu, mas se cumprirá. Amém. Agora, eu seguro as de 30 anos. Eu seguro. Eu quero. Eu não desisto. Mas eu quero novas para o dia de hoje. Porque se eu estou viva, você está viva, você está viva, Deus ainda tem sonhos. Deus ainda tem propósitos. Não é deixa a vida me levar, não é a vida solta, não é a vida largada. É uma vida cheia de propósitos. Quais são os sonhos de Deus na sua vida? Na minha vida, Ele ressuscitou alguns sonhos. Eu estava desempregada e Ele me transformou numa profissional bem-sucedida. Eu era uma esposa amargurada, infeliz, e Ele me transformou numa esposa feliz com um casamento poderoso. Eu era uma mulher falida, hoje eu sou uma mulher próspera e abençoada. Eu era uma adúltera e mentirosa, e hoje eu sou uma mulher de Deus. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz, superabunda. Faz tudo novo, faz louca todas as coisas. Tá difícil alguma coisa na sua vida, pensa, Deus faz louca todas as coisas. Deus vira de cabeça para baixo. Deus faz todo mundo ficar boca aberta. O quê? Ela! É eu mesma, é euzinha mesma. Sou eu mesma. É você. Deus quer te fazer sonhar ousadamente nessa manhã. Responda certo, responda certo. A cada vez que a afronta vier, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando a porta fechar na sua cara, você vai dizer, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando a enfermidade bater na sua porta, você vai dizer, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? É um treinamento. Sim. É para glorificar o nome dele. É para o bem dos outros. É para edificar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ele está revelando coisas novas nessa manhã. E eu quero ler um texto para a gente encerrar, que eu achei muito pertinente para o que a gente está falando hoje de manhã. Quando tudo começa no fim. O diabo disse a José do Egito, na cisterna do deserto, é o fim. E Deus disse, é o começo. José, o governo do Egito te espera. O diabo disse para Moisés no deserto de Sim, é o fim.
E Deus disse, é o começo, transformar-te-ei no libertador do meu povo. O diabo disse a Esther, no tempo da escravidão, é o fim. E Deus disse, é o começo, você será a rainha dos medos e dos persas. O diabo disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha, é o fim. E Deus disse, é o começo, vocês serão grandes governadores na Babilônia. O diabo disse a Daniel na cova dos leões, é o fim. E Deus disse, é o começo, sua história mudará o mundo. O diabo disse a Jonas na barriga do peixe, é o fim. E Deus disse, é o começo, Nínive será salva pela sua pregação. O diabo disse a João, exilado lá na ilha de Patmos, é o fim. E Deus disse, é o começo, João, você escreverá a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. Por isso, o diabo disse a Jesus, na cruz, é o fim. E Deus disse, é o começo. Todo o poder nos céus e na terra eu entrego nas tuas mãos. Por isso, se o diabo estiver dizendo para você, ao fim, começa a glorificar, dá aleluia e glória a Deus, porque Deus está dizendo, é apenas o começo. O diabo não tem poder de decretar o fim de nenhum filho de Deus. Ele não tem poder de decretar o fim de nenhum filho de Deus. O sofrimento não é o fim, é o começo para todos aqueles que creem. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora 1 minuto, porque o que você escreveu até agora é só o começo. Senhor, eu oro nessa hora. Eu oro para que o espírito de revelação comece a encher agora a mente e os corações das minhas irmãs. Revelação fresca. Óleo novo vindo do céu. Óleo novo vindo do céu. Ericalamanaias. Traz agora, Deus, os sonhos. Traz agora, Senhor, as promessas. Traz agora, Deus, aquilo que a memória, aquilo que há tantos anos elas receberam. Tantos anos, Senhor, naquele culto, naquela roda de oração. Senhor, naquele culto, quando aquele louvor começou a tocar e os céus abriram, e o Senhor trouxe aquela revelação, não é coisa da sua cabeça, diz o Senhor. Sonhos que você não vê a menor possibilidade de acontecerem, esses são os prediletos do Senhor. Aquilo que é impossível aos olhos humanos. Traz a memória, Jesus, traz a memória. Traz a memória, traz a memória. Eu jogo, Senhor, eu oro para que o Senhor jogue a luz do Senhor Jesus sobre tudo que está oculto, sobre tudo que está escondido. Traz revelação, revelação. Luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Traz revelação, revelação. Em nome de Jesus.